Hoje a gente tem aqui um material bem fascinante, que levanta uma questão chave. Será que existiram, tipo, duas mensagens de evangelho diferentes na Bíblia? Com focos e públicos distintos, uma ligada aos 12 apóstolos e outra que seria específica do apóstolo Paulo. Isso. O material que a gente analisou entra fundo nessa ideia, sabe? Sugere que uma mensagem era mais para Israel, o pessoal da circuncisão, né? Exato. E a outra teria sido revelada a Paulo para alcançar principalmente os não-judeus, a incircuncisão. Uhum. Então, a nossa conversa hoje vai ser para tentar desvendar essa suposta distinção e o que ela poderia significar, né? Especialmente se a gente pensar na transição histórica ali, da antiga para a nova aliança, por volta de 70 depois de Cristo. É uma perspectiva que, olha, realmente faz a gente pensar. O material argumenta que perceber essa diferença pode até ajudar a clarear umas passagens que às vezes parecem meio confusas, sabe? Como, por exemplo, Por exemplo, quando Paulo fala lá em Gálatas 1, né, que ele recebeu o evangelho dele direto de Cristo, por revelação, e não dos apóstolos que vieram antes. certo? E um pouco depois, ali no capítulo 2 de Gálatas, ele menciona bem claramente que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão, enquanto a Pedro foi confiado o da circuncisão. É bem direto. Tá, entendi. Então, como é que essas fontes desenham essa diferença na prática? Quais seriam as características de cada evangelho que o material apresenta? Basicamente, o que o material aponta é que o ministério de Pedro, Tiago, João, enfim, os outros, estava muito focado no Cristo terreno, no cumprimento das promessas para Israel, né, incluindo a ideia de um reino messiânico aqui na terra mesmo. Hum, A mensagem deles dava muita ênfase no arrependimento e no batismo em água como condição. Isso fica bem claro lá em Atos 2, por exemplo. Era uma mensagem assim, bem dentro do contexto judaico daquele momento de transição. e Paulo? Qual seria a grande virada, assim, que as fontes destacam no ministério dele? O que o faria diferente? Olha, segundo essa análise, Paulo foi comissionado de forma específica para os gentios, né? Como ele mesmo conta lá em Atos 26. Certo. E a mensagem dele, que ele teria recebido por revelação depois da ressurreição e ascensão de Cristo, teria um foco, bem diferente. O Cristo ressurreto e glorificado lá nos céus. Ah, então muda o foco do terreno para o celestial. Exatamente. A ênfase muda para a igreja como um corpo espiritual, sabe? Uma nova criação que une judeus e gentios. E aí a justificação acontece só pela fé na graça divina, sem depender de obras da lei ou mesmo do batismo em água. Interessante isso do batismo. Pois é, Paulo até chega a dizer lá em 1 Coríntios 1 que Cristo não o enviou primariamente para batizar. É o que o estudo chama de evangelho da graça. Essa ideia de ser uma progressão na revelação e não uma contradição entre os apóstolos, isso é um ponto central para o argumento das fontes, certo? Eles defendem que o ministério dos 12 estava ligado ao período final da antiga aliança? Precisamente. As fontes veem o ministério dos 12 como, digamos, parte fundamental daquela fase de encerramento da antiga aliança. E citam textos para isso? Sim, apontam para textos como Mateus 10, onde Jesus manda eles irem só às ovelhas perdidas de Israel, ou Mateus 24, que fala da pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo antes do fim daquela era específica. Entendi. Já Paulo, argumentam eles, estaria anunciando a realidade da nova aliança, aquela que já foi estabelecida na cruz, né? Revelando o mistério da igreja. E isso seria a base para todos depois daquela consumação final, marcada pela destruição do templo em 70 depois de Cristo. Entendi a lógica. Quer dizer, se a antiga aliança e todo o seu sistema foram consumados na cruz, como diz João 19, e depois considerados antigos, prestes a desaparecer, como em Hebreus 8, Isso. então a mensagem de Paulo, centrada na graça, na fé, nessa nova criação espiritual universal que ele descreve em Efésios, seria a que se aplicaria diretamente a nós hoje. É essa a conclusão que eles propõem. Exatamente essa linha de raciocínio apresentada. Paulo estaria revelando o plano divino completo para essa nossa era, a era da graça, tanto que, segundo a interpretação das fontes, ele chama essa mensagem de meu evangelho, lá em 2 Timóteo 2. Mas e as objeções que sempre aparecem? Por exemplo, aquela ideia de que,
só existe um evangelho. Ou o fato de que Pedro também pregou para um gentil, o Cornélio. Como é que as fontes lidam com esses pontos que parecem ir contra essa distinção toda? Bom, as fontes respondem a isso reforçando a distinção de comissão e de foco principal, sabe? Citam de novo Gálatas 2. A divisão das tarefas, digamos assim. Isso. Argumentam que a missão primária dos 12 sempre foi Israel, como Jesus instruiu em Mateus 10. O episódio do Cornélio é visto mais como um evento de transição, talvez uma exceção que preparou o terreno. Uma ponte. Mas que foi Paulo quem recebeu e detalhou a revelação completa sobre como judeus e gentios seriam unidos num só corpo, sem as barreiras da lei, como a gente lê lá em Efésios 2, né? Derrubando o muro da separação. Fica bem clara a argumentação deles. A conclusão central do material parece ser que, dentro dessa leitura, o modelo e a mensagem de Paulo, como ele mesmo fala em 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, seriam o guia fundamental para a fé na nossa era atual. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que sai direto dessa exploração das fontes, né? Qual seria? Se essa distinção entre o programa da lei ligado a Israel e ao Evangelho do Reino e o programa da graça ligado à Igreja e ao Evangelho da Graça de Paulo, se essa distinção for tão significativa quanto o material sugere, será que algumas práticas e até compreensões da fé hoje em dia não estariam, talvez sem perceber, misturando elementos de uma aliança que já terminou com a realidade atual da nova criação em Cristo? É algo, no mínimo, para se pensar, né?